Hora de falarmos de design. Aqui nesse módulo você vai entender muito melhor todas as aplicações do seu branding. Então, se você tem os dois módulos, a minha recomendação é que você assista branding primeiro e depois venha aqui para o módulo de design, porque muitas coisas que você tá perdida, depois que você entender esses dois conceitos, você vai conseguir se encontrar. Minha outra dica é: por favor, priorize assistir realmente assistindo essas aulas. Eu sei que muita gente deixa, às vezes, eu como podcast aí, principalmente nas aulas que são mais conceito, mas as aulas de design não tem como, então várias coisinhas vão aparecer aqui na tela para você e você precisa estar assistindo para poder entender. Eu prometo que esse módulo não será chatíssimo, nem com conceitos de design, muito menos com coisinha de pesquisa no Google. Vocês sabem que não é minha cara fazer esse tipo de coisa, né? Então, a gente vai falar mais a fundo toda essa relação de cores, formas, texturas, o sensorial, que é algo que depois que eu falei abriu a mente de vocês. Então, vocês vão descobrir nesse módulo como ajudar a aplicar e associar o seu branding ao design. Isso de conversa, isso que eu vou falar aqui se chama semiótica. O que é semiótica? Semiótica é o estudo do signo com a interpretação. Sabe quando a gente vê uma placa de trânsito e entende que aquele sinal significa alguma coisa? Semiótica é isso. E a partir dela que se desenvolvem todas as interpretações, todos os estudos do que envolve design, seja de produto, seja design de moda, seja o design do cinema, a direção de arte, aí, a fotografia no cinema, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre e entender como esses conceitos são aplicados, tá? Então isso é um grande estudo de semiótica. Só para você saber o termo técnico mesmo, que depois você não precisa ficar decorando isso não. Isso daí é parte chata da minha faculdade mesmo. Apesar de que eu adoro a matéria de semiótica. Mas enfim, voltando. Então vamos começar por cores e o sensorial da visão e do tato. Logo vocês vão entender. Por que eu prezo tanto pelo sensorial, pela descoberta? E é algo que vocês começaram a saber mais aqui por mim, eu acredito, porque a maioria dos lugares ou dos profissionais não cita sobre isso. A galera adora falar sobre marketing, mas na hora de escolher os seus finalmentes, seja um brinde, seja o papel que você vai comprar para poder embrulhar a sua loja, seja a sacola plástica, todo mundo só fica pensando, ai, minha marca é rosa, vou comprar uma sacola rosa. Ou no máximo uma transparente ou uma branca que combina com tudo e é mais baratinha. Ou então, todo mundo usa papel de seda, vou usar papel de seda para embrulhar. Será que a sua marca tem que ter papel de seda para embrulhar? Ela não deve ser um papel um pouco mais rústico, um pouco mais bruto, digamos assim, pelo que você oferece? Ou será que ela não deve ter papel? Será que você tem que usar o plástico? Será que você não deve usar o plástico? Então, todas essas escolhas são determinantes pelo tato, né? Então, dentro dessa parte da semiótica, a gente vai falar entre associação de cores e tato. Bora lá, então. Vou dar de exemplo uma paleta neutríssima, que normalmente a galera ama falar que é nude, mas eu já vou começar falando para você tirar essa palavra, a não ser que você se refira a você. O meu nude, será que serve em você? Eu tô com uma blusa considerada nude no módulo amarelo. Se você comprou o módulo amarelo, depois você assiste lá. Ela não é nude pra mim, aquilo lá é bege claro. Por quê? O nude é a associação da nossa cor. É como se eu estivesse nua aqui. Então, o meu pó, nesse caso, ele é nude. Você tá vendo minha base? Você tá vendo uma diferença de cor? Não. Por quê? Ele cobre o tom da minha pele. Tá? Então o nude, ele é um conceito a partir disso. Então a gente tem o bege claro, o bege médio, o bege mel e todos os tons que quem entende mais de maquiagem vai pegar na hora que eu estiver falando isso daqui. Mas por que eu tô comentando disso? Só para você perceber como dentro de cada cor a gente tem as nossas variações. Então voltando, vamos deixar essa paleta bem neutra aqui.
Você vê que ela abrange todos os tons de marrom, então a gente tem o marrom claro, o marrom médio, o bege, a cor de burro quando foge, que a gente costuma falar. A gente tem o terracota, a gente tem o marrom mogno, que é mais avermelhado, né? O marrom mogno. E a gente tem o marrom terra, o marrom, todas as variações. Meio que quase que uma mistura de esmalte aí, sabe quando a gente vai comprar um esmalte? É vermelho paixão, vermelho fogo. E aí você vê os dois são vermelhos, mas tem as suas distinções. Pois bem, então vamos lá. Uma perguntinha aqui pra você. Se eu falo que a minha marca é leve, delicada e o meu símbolo é uma flor, qual tom que eu devo usar? Mais esses tons aqui, né? Se você responder os outros, provavelmente as suas referências são outras. Mas a maioria, eu acredito que 99% que esteja assistindo vai concordar comigo que são esses tons claros. Por quê? Remetem a delicadeza, feminilidade, a que seja a pôr do sol. Aí você vai ter diversas interpretações. Ou você conhece uma flor que tenha esse tom. Mas, se eu usar os outros tons mais escuros, não fica muito distinto. Você fala, nossa gente, mas isso fica meio pesado, meio forte. Como que a gente vai mesclar? Só que, se eu virar para você e falar que o meu símbolo é uma flor, mais a minha loja é de decoração, você já associa, você já pode associar que é a mais escura, não fica tão, não fica brigando tanto com os seus ideais e suas referências, vamos dizer assim, do subconsciente, usar esses tons. E por quê? Porque a gente está associando ao tato. E aí que vem. Quando a gente fala em feminilidade, eu tenho um produto, eu nem falei pra você o que eu vendo. E aí você fala, poxa, feminilidade, você já pensa vestido, maquiagem, sapato, bolsa, unha que seja, ela é cabeleireira. Eu não falei o que eu vendo, diferente do produto que eu especifiquei, que eu falei que era decoração. Eu só falei que era uma flor e delicadeza, feminilidade. Então percebe como o nosso próprio cérebro associa? Então é isso que você deve pensar na hora de escolher as suas cores, tá? E isso que o sensorial pega. Por quê? Uma coisa já é interpretada na hora que a gente vê, a gente já associa sozinho. E para essa marca, se ela for muito diferentona ou se ela sair da curva disso, até as pessoas entenderem, você tem que botar uma personalidade muito forte em cima, bater com marketing pesado, referências intensas e tudo que seja realmente marcante para que as pessoas entendam depois e já conheçam o que você faz. Agora, decoração, por que a gente consegue associar aos mais escuros? Porque normalmente a gente tem peças de madeira, como eu falei aqui, a gente tem até um tom que é o marrom mogno mais avermelhado. A gente associa a madeira, a gente associa a decoração árvore, então o DIY também, né? Ali o artesanal, a gente tem muita coisa que é de madeira, ou então a gente pensa em barro, a gente pensa mais nessas coisas que tem. Essa aulinha é um pouco complexa, eu tô tentando falar do modo mais fácil possível, mas qualquer coisa você volta, vê de novo, tenta associar e não deixe de deixar as suas dúvidas aqui embaixo, tá? Mas eu tô te explicando isso porque quando a gente pensa no sensorial, agora falando em questão de material, eu vou escolher algo para essa minha loja que tem esses tons claros, que tem essas coisas fofas. Eu posso usar um papel de seda, concorda? Porque o papel de seda, ele é fino, ele é transparente, ele tem um toque delicado, porém ele amassa fácil, a gente tem que pensar isso também, de como seria essa forma, essa recepção, ele rasga fácil. Será que essa delicadeza, ela sendo frágil demais, combina com a interpretação? Ai, Laura, mas que frescura. Não é frescura, não. Tudo isso faz parte da experiência do cliente. Então, o módulo de experiência do cliente vai detalhar mais isso de escolha de materiais, tá? Mas só para você pensar, qual que associa melhor? Agora pensa, no de decoração, será que dá para usar um papel de seda?
Poxa, e se for uma peça de vidro? E se for uma peça toda trabalhada de madeira que ela pode bater e lascar e ela vai mostrar essa lasca de vidro, então nem se fala, né? Eu vou usar um papel de seda todo delicadinho, será que vai combinar? Será que vai condizer com o que eu ofereço? Não é melhor eu escolher um papel pardo, um papel craft ou um papel que tem aí os tons da marca, que de repente tem uma variante verde, algo do tipo, mas focando aqui no marrom, né? Então, perceba como tudo está associado. Então, quando você faz uma escolha de branding e um estilo de marca, que a gente está falando muito do estilo de marca e da paleta de cores, na hora de você escolher, você tem que pensar muito o que você gosta, como eu falei lá no módulo de branding, o que não é difícil para você trabalhar, não é difícil para você encontrar, não é tão caro, porque eu falo, eu tenho gostos caros, todo material que eu vou fazer, eu quero colocar hot stamping, porque eu amo brilho, eu amo glitter. Acho que dá para notar. Então, eu quero colocar isso nos meus materiais. E é o material mais caro, de laminação mais cara. Eu não posso simplesmente fazer um de papel reciclado, por exemplo, que é super mais em conta, e que eu tenho também uma premissa pessoal, ambiental, ambientalista, mas a minha marca não segue isso, né? Então, a pessoa, você me vendo aqui, quem recebeu o kit, alguma das 10 primeiras claramente vai estar assistindo essa aula. A hora que você abre e vê os materiais com uma laminação diferente, com um brilho diferente, um toque diferente, você fala, putz, é realmente isso que eu comprei, é isso que eu esperava dessa marca. A Laura não poderia me oferecer uma coisa diferente, a marca Laura Mira não poderia me oferecer uma coisa diferente. Mas será que a sua está coesa? Então pensa muito bem e tenta associar com essa outra visão. Ah, olhando para minha paleta de cores, isso daqui remete o quê? Onde que eu encontro isso na natureza? Então, eu duvido que muita gente fez esse estudo. Depois a gente vai fazer aí um analisado dos papéis e tudo, da laminação e tal, mas só para você ver e já começar a associar a sua marca a esse tipo de premissa. Porque na hora de você escolher o tátil dos seus materiais, eles vão ornar tanto com a premissa da sua marca, tanto com a expectativa das pessoas sobre ela. Então, o seu branding vai estar claríssimo ali, sem você ter que falar nada. E também a percepção vai estar correta e coerente do que elas esperam que você entregue.